sua passagem, como acontece conosco, dependendo apenas da relação existente entre elas e a matéria a ser atravessada. A Terra não é mais do que uma grande faixa em movimento atômico ou eletrônico e as profundezas são outras tantas faixas circulares onde milhões de organismos vivos se movimentam permanentemente. Viver em toda parte do universo é condição absoluta. A morte como a entendem os homens comuns da superfície, não existe. Atafon calou-se. Nerodiano contemplou aturdido e Orcus baixara os olhos respeitosamente. Somente eu, talvez pela profunda ignorância que me caracteriza, tudo assistia como quem penetrasse no palácio encantado de ilusão. 29. As ovas. A minha surpresa, como iria ver, não atingira ainda o auge. Nerodiano, provavelmente entusiasmado com o interesse que Atafon demonstrava, começou a falar com eloquência. Como vem, estes são os nossos arquivos. A justiça dos dragões é rigorosa e terrível. Ai daqueles que caem nas mãos dos dragões. Nós cooperamos com a justiça do mundo e com a ordem do universo. Por intermédio de nossas organizações cumprimos a lei. Atafon fez um gesto aprovativo com a cabeça. De fato, era verdade. A degradação da forma atirando os espíritos endurecidos no mal aos abismos trazia como consequência o cumprimento de leis físicas, químicas ou magnéticas de alcance universal. A tortura, porém, e o desapiedado sistema de escravizar os seres corria por conta dos dragões. Nerodiano, ainda sob o entusiasmo da demonstração, convidou-nos a descer mais penetrando em túnel central. Uma angústia dominou meu peito. Senti-me arfar e compreendi que ambiente mais pesado nos rodeava. À frente defrontamos uma sala circular. Observando melhor verifiquei estarmos dentro de uma espécie de forno. Tão abobadado era o teto. Atafon cochichou-nos. Estas são as madres de gestação. Aqui, as criaturas espirituais que perderam todos os membros pela mentalização e conduta no mal, em luta contra as leis de Deus, têm a oportunidade de jazerem à espera do despertar para subir ou retornar ao domínio da lei renovadora. São como sementes na terra ou como ovos em chocadeiras. Não são estes os ovoides de que nos fala a balizado escritor espiritual? Interroguei recordando-me de outras informações. Realmente, são seres em condições semelhantes, acontecendo somente que a situação espiritual destes é um pouco pior. Já se desgastaram mais e atingiram profundíssimo estágio de inconsciência. Os ovoides de que nos falou o amigo espiritual ainda tinham fome e se ligavam a outras criaturas encarnadas. Estes não. Estes nem mais se alimentam. Semeiam ovos completamente fechados. Nerodiano, que nos contemplava, acrescentou enfaticamente. Infalível e dura é a lei dos dragões. Aqueles que não obedecem pagam caro. Querem ver? Dizendo isso conduziu-nos para as proximidades da espécie de nichos incrustados na gelatina, a lixa mais densa e escura. Pude então observar que verdadeiras ovas de peixes dormitavam. Eram enormes. Algumas absolutamente como ovos de aves, lisas e ligeiramente afuniladas numa das extremidades. Outras alongadas como ovas marinhas. Umas mantinham apenas o desenho da fisionomia humano-macacode. Outras nada expressavam dando-nos a ideia de que haviam se recoberto com a casca. Meu assombro não tinha limites. Lembrei-me da terra dos homens bons e dos homens maus. Quão enganadas viviam as criaturas sob o peso da ilusão. A quantidade era enorme e os nichos ou madres eram sem fim. Atafon, talvez esquecido da presença de Nerodiano, entrou a ensinar. A forma como vem deforma-se, desgasta-se e degrada-se. A mente conquanto não retrograde perde pouco a pouco seu poder de expressão e inicia o processo de paralisação de seus movimentos mais íntimos. Aqui estamos no limiar da segunda morte. Se não houvesse este recurso da natureza que expressa a lei de Deus que ainda quer salvar, estaria tudo perdido. E a segunda morte se realiza de fato. Interpelei aflito. Sim, meu filho, a segunda morte é uma realidade. Morre-se no mundo inferior ao encontro das faixas vibratórias mais densas pela petrificação ou mineralização do perispírito, se assim podemos nos expressar, ou morre-se uma segunda vez quando se perde, nas esferas superiores, o veículo perispiritual ao conquistar-se organismo mais sutil e sublimado. Em qualquer dos casos poderá vir a ocorrer uma desintegração atômica, e a mente desintegrar-se-á algum dia. Arrisquei a pergunta.
A destruição do ser na sua maior intimidade, que é a mente, meu filho, reduto sagrado da divindade, também pode ocorrer, mas isso só mais tarde poderemos compreender. E a imortalidade não nos garante uma integridade da mente. A subdivisão da mente que um dia se tornou humana e que marcha ao encontro da angelitude e é semelhante à subdivisão do átomo, quase inexplicável inicialmente pela ciência da Terra e tão fácil de compreender hoje. Atafon olhou os seres decaídos que ali permaneciam abraçados com a Terra. O mistério da vida universal é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens. Deus, porém, em sua grandeza e bondade, concede-nos órgãos novos de percepção que fazem com que saiamos das trevas para a luz. O espírito sublime acariciou, como era seu costume, um daqueles pobres adormecidos, e a criatura aprisionada em si mesma pareceu fazer movimentos que nós percebemos. Lembrava uma lesma que se movimentasse. Restam-lhe ainda algumas vibrações, acrescentou Urkus, que até aquele momento se mantivera silencioso. Nerodiano aguardava estático o término da lição. Como prova do que dizia, Atafon acariciou outro daqueles seres dormentes, tão profundamente adormecidos como se estivessem mortos, sem que este fizesse qualquer movimento, por mais imperceptível que fosse ou desse por qualquer forma demonstração de vida. As galerias contendo as madres de gestação tomavam todas as direções, como logo em seguida pudemos ver. O êxito da visita entusiasmara Nerodiano, que resolvera abrir todas as portas para nós. Via-se no rosto do grande carcereiro que ele se sentia feliz em vigiar aqueles infelizes. Na realidade, abstraindo-se da situação fantástica da caverna gelatinosa e da profundidade em que se encontrava, poderíamos admitir aquilo como um departamento ou laboratório especializado. Deus, em sua imensa misericórdia, estender as mãos para amparar os que caiam, permitindo-lhes um estágio em região intermediária. De fato, o que poderia à primeira vista nos parecer um mal era o bem salvador que fora ao encontro dos que estavam perdidos. Grandes chocadeiras funcionando segundo um mecanismo que eu desconhecia era a classificação mais adequada. Depois disso, Atafon teve um gesto de agradecimento a Nerodiano, e preparamo-nos para sair quando notamos a chegada de outros peixes que, nadando velozmente, vieram ao nosso encontro. "Como vai, meu filho?" interrogou um deles, que pude verificar logo ser criatura feminina. Não nos deu a menor atenção nem nos cumprimentou. Os outros rodearam Nerodiano. Eram exatamente 6. O monstrengo respondeu-lhe até com certa delicadeza. "Vai bem. Está sob meus cuidados especiais." Demonstrou algum sinal de vida? Continuou. Não. Nada demonstrou. Era evidente que nos interessamos de imediato pelo assunto. Estávamos surpreendidos. Será que mesmo no fundo dos abismos o instinto maternal predominava? Desejava vê-lo. Pode ser? Pediu ela. Nerodiano assentiu com um ligeiro movimento de cabeça e ambos se encaminharam para uma grande prateleira situada não muito distante de nós. Vimos que Nerodiano rolou um daqueles ovoides. A mãe acariciou-o, abraçou-o e começou a chorar desesperadamente. Meu filho, quando voltarás a me reconhecer?" Tão grande era o seu desespero que nos comoveu. Jamais poderia imaginar que naquelas regiões pudesse medrar o sentimento e o amor. No entanto, ali estava o fato eloquente e vivo. Como era terrível contemplar aquela mãe que se dirigia ao filho encarcerado em si mesmo. Nenhum som, nenhuma palavra, nenhum movimento veio dele. Impotente, clamou desvairada. "Malditos dragões que nos aprisionam e escravizam. Por que fizeram isso com meu filho? Malditos, malditos sejam todos." Soluços entrecortados sacudiram-lhe o peito. Jamais me esquecerei daquela mulher peixe desesperada dentro dos abismos. Nerodiano, impassível, falou-lhe severo. "Não te dirijas insolentemente aos dragões. Sabes o que espera os revoltosos." A mulher peixe assombrada pareceu recordar-se de algo terrível, porque se calou imediatamente e, nadando, foi embora. Atafon percebeu minha onda de pensamentos desencontrados porque veio lesto em meu auxílio. "Não conhecem a lei que os desgasta e deforma", explicou solícito. "Creem que a degradação da própria forma é obra dos dragões. Estes, por sua vez, criaturas inteligentíssimas e más, conservam-nos nessa crença absurda a fim de melhor governá-los.
Aproveitam-se da força da lei real e conquistam com esse estratagema o respeito de milhões de espíritos que nestas regiões se debatem nas malhas da forma degradante e degradada. Nerodiano acompanhava-lhe a palavra livre e não demorou a envolver-se no assunto emitindo comentário audacioso. Admira-me muito que mensageiro de hierarquia espiritual de tua classe venha desprestigiar os dragões, vigilantes milenares da forma. Atafon contemplou-o e respondeu: enganaste, Nerodiano, não busco diminuir os dragões, apenas instruo meu pupilo. Não me envolvo na justiça dos dragões, estudo a obra de Deus em toda parte. Não dizes tu mesmo que os dragões executam a lei? Pois eu venho em nome da lei que tu respeitas. Como viste, nada disse a mulher que menosprezasse o trabalho dos dragões. O espírito pareceu acalmar-se porque falou à guisa de desculpa. Tens razão, não havia pensado nisso. É verdade que não perturbaste a mulher. Assistindo aquilo tudo e vendo Nerodiano, ele mesmo, metade homem e metade peixe, não podia compreender a sua conformação e obediência aos preceitos de seres tão perversos quanto os dragões, que eu ainda não conhecia mas que estava aprendendo a temer. Somente seres muito poderosos teriam forças para existir desafiando o bem e zombando da divindade dentro de um processo de escravização de milhares. Saiamos, disse Atafon, e conduziu-nos para fora da caverna. Nerodiano, à saída, após os agradecimentos de Atafon, ficou contemplando-nos enquanto nos afastávamos através do oceano de gelatina. 30. Indicações sobre o poder mental. Seres estranhos e sinistros passavam por nós em todas as direções, todavia o olhar parecia-lhes distante e perdido. São inconscientes? Perguntei. Na realidade são, esclareceu Orcus. O pensamento deles, conquanto exista, permanece longe ou embotado. Vivem uma vida de peixes ou de seres aquáticos. Não se lembram, muitas vezes, da esfera de cima e supõem que são capazes de articular uma vida diferente em condições superiores. Perderam a noção de valor ou de forma humana. E têm sensações e desejos? Continuei interrogando. Às vezes essas sensações se intensificam naquilo que poderíamos chamar a base infrafísica. À proporção que os cerca as sensações e os desejos concentram-se cada vez mais em seus órgãos de manifestações primárias, e, de maneira excepcional, sexuais. A natureza em toda parte do universo exige o seu quinhão e cobra o seu tributo. Mas aqui, nesta região e nestes sítios existe entendimento sexual entre estas criaturas? Exclamei espantado. Talvez não como entendem os homens, mas existe. A manifestação do sexo é um dos maiores poderes da mente em todo o universo. A mente em estágio inferior de conhecimento, progresso e vibração expressa-se sexualmente através de órgãos de sensação e reprodução das formas em plano inferior. A mente em estágio de conhecimento, progresso e vibração superior expressa-se sexualmente através de transferência de alimento masculino-feminino que em última instância significa troca de valores evolutivos. Não recebe a flor o pólen de outra flor que se situa à distância. E o que é isso em última análise senão manifestação sexual no campo da botânica? Fitei Orcus assombrado. Nunca ouvira semelhantes explicações e, naquele local, tornava-se ainda mais fantástico. Então esses seres que vemos, deformados, escravizados, mutilados, ainda assim se amam e reproduzem. De certa forma, sim. Amar e reproduzir-se é a lei de Deus. Através das formas infinitamente diferentes expressa-se a evolução do princípio espiritual em marcha para o supremo bem. A escada que conduz aos cimos espirituais tem sua base nas formas inferiores da vida. Deus está em tudo. A cada um segundo as suas obras, como ensina a palavra divina. Da sombra para a luz, e do inferior para o superior, exprimem o princípio da lei. O que pensam os homens a respeito da verdade não altera a própria verdade. Aqui embaixo, como lá no alto, Deus legisla com o mesmo amor e carinho. Ninguém é órfão da providência divina. O ódio é apenas o afastamento da lei. A desordem somente indica a existência da ordem e o mal é temporariamente a ausência do bem. Estacionar e progredir são estágios de um mesmo movimento. Orcus calou-se e eu fiquei estático contemplando a gelatina verde que continha em si milhões de vidas que representavam a existência de Deus em toda a parte. Orcus sorriu percebendo meus pensamentos através da tela mental e acrescentou: não se iluda, meu amigo,
O anjo e o demônio são irmãos. A ameba e as potências celestiais mais elevadas detêm em si os princípios da mesma vida universal eterna e gloriosa. Fomos, porém, surpreendidos pela chegada de um estranho polvo de 1000 braços e olhar fosforescente. Aterrorizei-me. Atafon, no entanto, estendeu a destra da qual partiram fagulhas azulíneas de intensa vibratibilidade. O animal estacou e flutuou à nossa frente. Era, na realidade, um monstro. Antes que eu me refizesse da surpresa, fui tomado por uma surpresa maior. Com voz gutural e horrenda, falou ele dirigindo-se a Atafon. Não respeitas os teus irmãos. Onde está a tua superioridade, anjo do abismo? Aqui não se trata de respeitar irmãos, respondeu Atafon, e sim de autodefesa. Sabes muito bem qual a tua intenção. A lei não nos obriga a sucumbir. Viajo com finalidades educativas em companhia de amigos. Conheces minhas funções de fiscal da lei, porque me atacas. As palavras decisivas de Atafon pareceram deter o monstro porque permaneceu estático. Antes que dissesse algo, Atafon arrastou-se lago adentro deixando-o ali parado. A gelatina cobria a imensidade. Sentíamos-nos ansiosos por sair dali. O grande espírito percebeu minha luta íntima porque exclamou: sairemos já destas regiões. Espíritos menos compreensivos começaram a infestar este lago. De fato, notei que as águas gelatinosas movimentavam estranhamente e julguei vislumbrar seres desconhecidos, de tamanho descomunal, que nadavam em nossa direção. Por ora, você, meu filho, não está em condições psíquicas de enfrentar todos os monstros que habitam estes sítios, exclamou Orcus. Atafon sabe o que faz. O conhecimento gradativo é a norma indefectível do pensamento superior. Ninguém pode dar mais do que tem nem receber mais do que pode. A capacidade assimilativa de cada espírito determina sua situação no universo. Já dizia o apóstolo que às crianças se deve dar leite. Compreendi os ensinamentos de Orcus. Nem a mais me impelia minha natural curiosidade. Se conhecer era o meu objetivo, sobreviver era minha necessidade absoluta. Não devia recuar nem devia arriscar, todavia, minha integridade perispiritual. A cada um segundo as suas obras, ensinar o Senhor. Não tinha o direito de pedir mais do que merecia ou defrontar perigos para os quais não estava preparado. Ademais, ladeavam-me 2 queridos instrutores. Quando saímos do lago em extensa praia, a noite escura invadia-nos totalmente a retina. Senti que fora a densidade ambiente era menos asfixiante. Uma araragem fresca banhava-nos as faces e uma impressão de bem-estar tomava-nos o coração. Uma resta de luz descia do alto. E ainda Gabriel que vela, explicou Atafon. Através das rochas, dos lagos e das trevas, projeta ele a sua luz para nos advertir que está presente. Deus não abandona suas criaturas. Atafon falou e eu segui com os olhos aquela expressão da bondade divina que descia aos mais profundos abismos. 00. Logo em seguida, porém, passamos a ouvir esquisitas vozes guturais nascidas da noite escura. São os crocodilos, advertiu-nos o grande espírito. Passaremos por entre eles incólumes. São também formas espirituais? Interroguei assombrado. Sim. Irmãos nossos que jazem aprisionados nas formas animalescas que criaram para si mesmos. As criaturas criam as prisões que as escravizam. Quando o homem compreender um dia o poder modelador da mente, compreenderá então que atingir as estrelas ou mergulhar nos mais profundos infernos é unicamente obra sua. O poder da mente, centelha divina é dádiva do Criador, conduz para os cimos ou para os baixios de acordo com a vontade de cada um que se opõe ou se adapta à lei. O pensamento, meu filho, estabelece no ser as correntes vibratórias que organizam o próprio espírito. Vibrar é intensificar em si mesmo o amor de Deus ou o amor da matéria mais densa. Ouvi os ensinamentos com profunda humildade. Meu coração sentiu que Atafon abria para mim o santuário dos grandes mistérios. A nossos pés, estáticos, olhares fosforescentes, horríveis, centenas de espíritos crocodilos nos contemplavam. Atafon acendera uma luz em pleno peito. Luminosidade roxo-prateada derramava-se-lhe em torno que parecia imobilizar as horrendas criaturas. As fisionomias, porém, por mais incrível que pareça, lembravam as caras dos homens. No olhar havia aquela expressão da humanidade perdida. Um pavor sobre-humano dominou-me as entranhas.
Não saberia dizer se era a emoção de ver a que ponto desceram nossos irmãos escravizados na forma degenerada ou se o receio de ser assaltado por aquelas criaturas anti-humanas. Longuíssima foi a caminhada. Nada lhes falamos e Atafon pareceu preferir o silêncio. Orcus segurava-me o braço e mantinha-me ereto. As sombras da noite eram apenas iluminadas agora pela luz de Atafon que clareava as fisionomias animalescas. Interminável a viagem, até que foram escasseando os agrupamentos de crocodilos e de repente tomamos por estreito o caminho que rodeava a montanha soturna onde habitavam os maiores seres daqueles lugares. Perdemos de vista os crocodilos, que, assim que perceberam que a luz desaparecera, prorromperam numa gritaria infernal. Foi então que pude distinguir entre aquelas vozes sons verdadeiramente humanos que clamavam: Senhor, Senhor, perdoa-nos o mal que praticamos. Estarreci. Por que não ajudar a esses que estavam arrependidos? De nada vale, disse Orcus, conduzi-los simplesmente das trevas para a luz. A mudança de lugar apenas não lhes altera a intimidade do ser. Só o tempo poderá reconduzi-los à superfície com sucesso. E esses gritos de arrependimento não são verdadeiros. É possível que sejam, mas não está escrito que não basta dizer Senhor. Senhor. A evolução é inexorável e a lei que permitiu a descida exige condições para a subida. Ninguém desafia impunemente as leis de Deus. O doente hospitalizado em estado grave, pelo fato de gritar Senhor, Senhor, não fica curado imediatamente, fica. Terá que aguardar a cura lenta que os medicamentos lhe proporcionaram. Aqueles crocodilos daquele charco não estão abandonados a si mesmos. A misericórdia divina já lhes ouviu as vozes e provera. Diante das observações judiciosas de Orcus calei-me, embora dominado por profunda angústia no coração. 31. A montanha. Em cima, na montanha escura, dissera Atafon que habitavam grandes e terríveis espíritos envoltos em formas jamais sonhadas pelos homens e supunham-se eles administradores dos charcos e das planícies. Realmente, uivos, urros e clamores que abalavam a imensidade ouviam-se de quando em quando fazendo-me tremer as fibras mais íntimas do ser. Atafon à frente, Orcus e por fim eu caminhávamos em coluna. Éramos 3 sombras fracamente iluminadas pela luz de um espírito. A imensidade daqueles ermos não tinha medida e seria impossível descrever-lhes a extensão. De quando em quando meu coração era tomado por um profundo vazio, cheio de angústia. Parecia-me infinita a solidão. Orcus percebeu minhas oscilações vibratórias porque murmurou para Atafon: o nosso amigo está sentindo a angústia do tempo. Atafon estacou imediatamente e respondeu: Orcus, nesse caso a situação é grave. Teremos que buscar pouso em algum posto de vigia. Eu começara a me sentir cada vez mais tonto e tinha a sensação de que ia perder os sentidos. Como encontrar agora um posto de vigia? Ouvi ainda a voz de Orcus um tanto preocupada. Veremos, acrescentou Atafon. Não me lembro de mais nada. Quando acordei repousava em leito muito alvo onde uma temperatura agradável nos penetrava intensamente. Orcus paternalmente me alisava a cabeça e Atafon sorria-me. Você sofreu uma crise de tempo, disse ele. Não é fácil atravessar essas zonas sem a noção de tempo que a superfície concede àqueles que vivem nela. Meu pensamento ainda incapaz de articular-se não podia compreender exatamente o que ele falava. Só muito mais tarde iria saber que a falta de noção de medida de tempo pode precipitar a criatura em um estado de completa desolação interna. O vazio e a angústia dominam de tal maneira a alma que o ser marcha vertiginosamente ao encontro da inconsciência. Há uma paralisação quase total dos centros motores do cérebro e do coração. Olhei melhor o ambiente e vi que ali havia outras criaturas quase tão belas quanto Atafon e Orcus. Lembravam formas femininas de diafaneidade inconcebível. São nossas irmãs designadas para vigiar um dos desfiladeiros do abismo, apresentou alegremente Atafon. As criaturas aproximaram-se de mim e beijaram-me na testa. Tempe e Tera, murmuraram elas com vozes angelicais. O Senhor concedeu-nos a alegria de servi-lo nestes abismos e somos felizes por isso. Como poderiam ser felizes naquelas regiões abandonadas de tudo? Pensei comigo. Sorriram numa demonstração de que haviam compreendido o meu pensamento. A alegria íntima de servir vence todas as dificuldades, ensinou-me Tera. Quando se conquista o sentimento verdadeiro do amor a Deus e aos outros seres somos felizes em qualquer parte do universo.
O reino de Deus está em toda parte. Senti-me ligeiramente envergonhado ao ouvir-lhe a lição. Mas e o abandono, a solidão? Gaguejei. Não existem abandono nem solidão, esclareceu. Nós vivemos intensamente procurando despertar nos seres que habitam os abismos a compreensão da lei de Deus ou então amparando aqueles que se perdem. As palavras de Tera caíram em meu coração como água no deserto. A minha visão limitada descortinou-se um entendimento maior da alegria de viver para servir. Passei ali muitas horas ou dias ou meses. Não sei dizer porque ali o tempo não se conta. Estaria aquilo tudo ocorrendo dentro de alguns minutos apenas de acordo com a medida de tempo da Terra. Não poderia também responder porque quando na superfície eu me lembrava que, sonhando, em alguns minutos ou horas uma infinidade de coisas aconteciam. Tempe e Tera são dois espíritos de evolução feminina com enorme progresso conquistado. Mais abaixo um pouco de Atafon e mais acima do que Orcus. Admiráveis criaturas de mãos iluminadas. Perguntei-lhes se haviam feito sempre a sua evolução na Terra. Disseram que não. Vieram